por cima da palha. Muito bem-vinda. Obrigada! Bem-vinda cá. Obrigada! Como é que gosta de ser apresentada? Então, eu gosto de ser apresentada como uma pessoa que gosta de pessoas. Ou mais ou menos isso, É uma boa apresentação. não é? E acho que é. Uma pessoa que gosta de pessoas, E gosta onde de é as que... ter e de não as perder. Ah. Mais ou menos isso. Exatamente. É a parte difícil, é Difícil. E de onde é que nós nos conhecemos? Nós conhecemos na incubadora da Joana. Que soa assim um bocadinho para lá na entrevista, bem, mas pronto, acho que é por aí. Não, nós nos Sim. conhecemos. A Mafalda veio trabalhar para a empresa, da Choice foi incubada noutra empresa, e para nós sairmos, não é? Eu entrei. A parte dos recursos, Eu entrei. foi a sua oportunidade para entrar. Exatamente. Tem ainda lá um bocadinho com uma colega a meio termo, não é? Que é a pessoa que veio, vá lá, continuar a Choice com a Paula, e depois, passados estes anos todos, não é? Cá estou eu na Choice. Exatamente, isso é que foi muito engraçado. A Mafalda ainda ficou, na altura, na Plinfa. Quantos anos? 8 anos, 8 anos na Plinfa. Como? como secretária, agora da diretora da Plinf, na altura, até a Plinf fechar. Depois saí, fui fazer outras coisas entretanto, e depois a nossa Virgínia, quando quis alargar o gabinete dela, e a Paula pensou em contratar outra pessoa, lembrou-se de mim, e pronto, e vim com todo o gosto e estou cá, quase há 10 anos, não é? A brincar. Já está na Choice há 10 anos. Esse tempo é engraçado. Há 10 anos assim, é verdade. É um instantinho. E na altura foi para trabalhar com a Virgínia, portanto foi como assistente ou para a equipa da Virgínia, Para a equipa que da é Virgínia. quem tomava conta do escritório, não é? Exatamente. E que está na Choice desde o arranque. Desde o arranque. Esteve no arranque. Agora já não está, mas esteve desde o arranque. Pronto. Como é que foi essa parceria? Foi boa, porque para já tinha trabalhado com a Virgínia, já tinha noção de como é que ela trabalhava. Depois a área, o ambiente, as pessoas, as coisas que a Choice fazia, também não eram estranhas, porque era fazer noutra agência, não é? E conheci as pessoas da Choice, que algumas já tinham estado comigo na outra agência, portanto a habituação foi natural. E temos de explicar o que é que faz um Office Manager. Temos de explicar, a maior parte das pessoas não sabem, não é? Então, o Office Manager é quase a mãe lá da casa, é a pessoa que coordena toda a parte administrativa de uma empresa, coordena também a parte financeira, faz a ligação entre os vários gabinetes da empresa, em tudo o que isso representa, na gestão das pessoas, na divisão de tarefas, no apoio à pessoa que está à frente da empresa, não é? É mais ou menos isso, portanto tem assim aqui uma função de mãe, eu gosto de encarar isso desta forma porque eu sou um bocadinho maternalista com as pessoas e portanto gosto de encarar a função nessa forma. É uma grande função de suporte a todos, não é? Tem, porque tem muitas coisas incorporadas, não trabalha só como um gabinete de comunicação, a parte da comunicação, ou como um gabinete de design, não é? Trabalha ali tudo, um bocadinho de tudo, na ligação que todos esses elos precisam e necessitam, não é? Sim, ou seja, pode ter um lado mais da área financeira, no nosso caso, normalmente outras sim. empresas, Não é assim, exato. sim, mas neste caso tratam tanto da área administrativa como financeira, Com recursos humanos. com os recursos humanos, Sim. como a gestão do escritório. Exatamente, eu acho que nessas áreas, que o Office Manager também varia de empresa para empresa, não é? Porque há necessidades que uma empresa pequena tem, que se calhar uma grande não tem, uma grande se calhar não faz sentido ter o Office Manager, porque tem o quê? Então, no departamento de recursos humanos, tem o departamento financeiro, pronto. No caso da Choice não, não é? Está tudo compilado numa pessoa, basicamente. Sim, sempre foi uma agência de pequena dimensão, não é? Uma PME, as PEs, não é? As PEs das PMEs, e por isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Eu acho que é uma vantagem, eu gosto, porque eu não estava a vir fazer uma coisa só financeira, também não estava a vir fazer uma coisa só de recursos humanos, e nesta mistura há uma diversidade muito interessante, e portanto eu acho que faz sentido, sim. E acabam por ser o elo, e a cultura da empresa, são um bocado o suporte da cultura da empresa. Sim. Portanto, se calhar a pessoa que leva a empresa um bocadinho a sua imagem, coordena o caminho e essas coisas, acho que sim. E também deve ouvir todos os lados, como é que é? Ouvir todos os lados? Isso às vezes é difícil. Às vezes é difícil porque...
não difícil de gerir, mas difícil de encaixar as dores e as coisas boas de todos os lados e coisas que às vezes preocupam e que têm que ficar porque supostamente não são para partilhar, não é? Portanto, encher esse saco é um bocadinho difícil às vezes. Mas eu acho que em mim, se calhar por ser a minha forma de ser e a maneira como eu encaro as coisas, até tem funcionado bem. Encaixar isso tudo no mesmo saco, acho que tem que correr bem. Sim, até porque como quer que todos estejam bem, faz por isso, tanto que alguém vem e diz algo, mas não é por isso que vai, que é uma coisa que acontece muito em outras empresas, que é, vai fazer o diz que disse no outro lado, que é um risco enorme. Pode. Esta função tem como principal patamar a confidencialidade, a partilha, a união. Porque eu acho que um Office Manager tem basicamente que fazer isso, a união de toda a equipa, não é? E para que isso aconteça, temos que gerir todas essas partes, as complicadas, as boas, tudo. Sim, tem muita informação que não se divulga, que também não há esse hábito, não é? Claro. E também faz a gestão para fora, porque também tem os clientes e os fornecedores. Exatamente, geremos todos os fornecedores, é a função de gerir os fornecedores e trabalhar com os clientes, basicamente em todas as áreas, na área financeira, não é? Porque passa tudo por aqui, portanto, trabalhar com as pessoas, com os clientes, com os fornecedores, com toda a gente, é basicamente tudo. É tudo. O que, neste caso, é sendo uma empresa pequena, mas como é que é, nesta altura, uma pessoa só, porque já foram duas, não é? Já fomos duas, uma pessoa só é um bocadinho complicado. Um bocadinho complicado porque, pronto, principalmente, não o volume do trabalho, mas a diversidade. São muitas coisas e nós temos que estar, se calhar, neste minuto a fazer uma coisa dos recursos humanos, daqui a 5 minutos uma coisa da área da financeira, a seguir uma coisa diferente. Portanto, tem que se ter aqui um poder de organização muito grande para conseguir gerir tudo uma pessoa só, é verdade. Sim. Quando são duas é um bocadinho mais fácil, não é? Pronto. Também para partilhar opiniões e às vezes pensar um bocadinho diferente. Aqui não, aqui é tudo bem da boca, é assim, tem que ser, acontece para conseguir gerir, não é? E também com esse espírito que tem, preciso esse espírito de eu acho que vai correr bem, de positividade. Eu acho que sim. E não só nesta tarefa, eu acho que as pessoas têm que ter esse espírito em tudo o que fazem na vida, não é? Porque nós estamos para lá a dizer isto é tudo uma seca e tem que estar a fazer isto e não apetece e pronto, não corre bem, não é? Mas sim, acho que esta minha forma de ser também ajuda um bocadinho para que funcione. E como é agora gerir, em que é um office manager, mas a empresa não tem, e teve durante muitos anos, o escritório próprio. Agora a empresa está num co-work. Como é um desafio. Foi um desafio quando a Tchais deixou de ter um escritório e fomos todos para casa, foi um grande desafio. Gerir isso tudo. Gerir a pandemia foi outro grande desafio. Sentimos todos falta das nossas pessoas, do toque, do comunicar, do estar lá. Pronto. Quando voltámos a trabalhar e fomos para o co-work, é outro desafio, não é? Gerir as pessoas num ambiente que não é só nosso, estar com outras pessoas também não é fácil, Mas pronto, vamos conseguindo. Acho que como nós estamos como é uma equipa tão formatada, não é? Já estão integradas umas pessoas nas outras, vão entrando umas, vão saindo outras, isso é normal nas empresas, não é? Mas digamos que o núcleo da Choice já está tantos anos juntos, também ajuda, não é? Também ajuda para fazer esse trabalho. Sim. Eu até não sei, eu não estou lá, mas às vezes não se distinguem ou destacam esse núcleo quando está lá naquele escritório. Eu acho que sim. Se repara. Eu acho que se repara. E também deve ser bom eles estarem todos juntos, porque eu tenho quase a certeza também que há outras empresas em que as pessoas estão ou vão, mas não estão desta maneira, com este quase gosto de estar nos outros. Sim. Isso foi o que nós sentimos todos, e se calhar umas pessoas mais do que outras. Eu, por exemplo, senti muito falta na pandemia, não é? Lá em vez de passarmos a falar com pessoas no ecrã, do que estarmos sentados lado a lado, a partilhar, a discutir ideias, a gerir coisas, não é de todo igual. E foi ali uma gestão complicada. Portanto, quando nós voltámos, eu acho que ficámos todos muito felizes. Estarmos juntos e fizemos por isso. Foi. E o estar 2 dias por semana e não estar todos, e é engraçado, durante muito tempo depois da pandemia ainda houve alguns elementos, e eu falo dizia que era bom estar muito mais tempo, sim. Mas eu acho que depois, com o evoluir, nós também passámos a apreciar, por exemplo, ficar em casa à segunda e à sexta. Eu comecei a encarar isso, se calhar, como um fim de semana maior. E estamos a trabalhar, ok? Tanto ou mais, não é? Mas só não ir aquela deslocação para Lisboa, não estar aquele tempo dos transportes, então soa um bocadinho mais de fim de semana. Eu não vamos muitas vezes, vamos 3 dias no meio da semana e é bom, porque chegamos lá à terça
E depois saímos lá à quinta a pensar, pronto, vamos entrar no nosso fim de semana, não vamos nada, não é? Na sexta trabalhamos tanto ou mais, a partir de casa. Mas é assim uma sensação, eu gosto, acho que sim, acho que me funciona. Acho que foi uma boa conquista. Foi uma boa Com alguns riscos, às vezes, para as empresas, sim, em termos de cultura ou de união, algumas coisas podem perder mais tempo a decidir. Sim, sim. E pronto, e também aquele risco de termos aqueles trabalhos que são mais específicos, que se calhar partilhar um ambiente onde estão outras empresas não é assim tão simpático, não é? Aquelas coisas mais nossas, mais financeiras. Pronto, mas essas também tentamos fazer a partir de casa, ou aquelas decisões difíceis também tentamos fazer a partir de casa para não estar ali no sítio onde estão várias pessoas, onde é uma cultura de co-work. Mas o resto eu acho que funciona muito bem, sim. Sim. Conquistámos isso, eu acho que conquistámos bem. Eu acho que a Choice se adaptou ao ficar em casa, porque nós já o fazíamos à sexta-feira, não é? Adaptámos todos muito bem, já tínhamos a estrutura criada, como se adaptou lindamente quando voltámos a trabalhar em co-work, nesse regime, as pessoas estão todas já muito... Ok, estamos em casa, mas depois estamos todos juntos na terça, bora lá combinar coisas, vamos almoçar, fazemos isto, pronto. Acho que sim, conquistámos esse espaço. E quase sabe bem as duas coisas. Sabe bem gostar, sim, porque há maior nível de concentração, porque despacha-se muito mais coisas. Sim, fazemos também aquelas coisas que estamos mais à vontade a fazer, não é? Pronto, a verdade é na doença. Sim, e depois também sabe bem irem estar uns com os outros, porque há um lado de convívio enquanto trabalham e enquanto... Sim. Coisa que provavelmente, se calhar, se estivessem todos os dias no escritório, até cada um ia almoçar no seu sítio, e há um gosto até ao almoço. Exato, e guardamos coisas, que eu imagino, temos coisas para tratar com alguém, guardamos para aquele dia. Então, trabalhamos isso para que iremos juntos. Está embutido, já é nós. Sim. E tem que ser bem. Eu acho que tem que ser bem. Sim. Sim, tanto que a empresa está a crescer, portanto alguma coisa está a ser bem, não é? Felizmente. E está bem? Sim, nem todas sobreviveram. Mas não. Também tomámos decisões para conseguirmos sobreviver, não é? Uma delas foi abdicar do nosso escritório. Mas hoje, passado este tempo, é para todos notório que foi uma decisão acertada, não é? Sim. Continuar com as nossas pessoas e conseguimos manter as nossas pessoas, abdicando do espaço, pronto. E um dia temos todo o espaço nosso, não é? Porque isto agora vai crescer tanto que eu tenho esse feeling que vai acontecer um dia. Isso é bom, não é? Essa possibilidade. É ótimo, é ótimo. É ótimo. E estava a dizer vir para o trabalho porque está num sítio que não é Lisboa, não é? Não é Lisboa. É uma vila linda à beira-mar plantada, eu sou suspeita, mas que é a Vila da Moita. E, portanto, é bom eu vir para Lisboa, mas é ainda melhor eu voltar ao fim do dia para lá, porque aquilo é paz, é sossego, é uma vila muito simpática. Porque é a minha vila desde todo sempre, não é? Onde eu cresci e onde eu moro desde sempre. Não estava a vir a morar fora dali. E é muito engraçado, porque é uma vila, tem um ar completamente muito mais calminho e pequenino, à frente do gigante, apesar de Lisboa é sempre uma capital pequena, não é? Capital do país, pequena, mas de qualquer forma, sim. Como é que foi essa sensação, não é? Da janela do meu quarto, tu vês Lisboa. É giro. Temos o Rio Tejo no meio, portanto é uma sensação ótima. Eu estou a ver ali o sítio quando eu vou amanhã, mas agora estou aqui na minha calmaria, amanhã vou para lá e é ótimo, é muito bom. Tem o melhor de dois mundos. É isso, o melhor de dois mundos. Pronto, a parte complicada são os transportes, ok, mas pronto. Carro é para esquecer e temos que ir transportes porque não é funcional e de outra forma. Mas pronto, também não pode ser tudo perfeito, né? O nosso mundo não é perfeito, tem que haver sempre qualquer coisa que... E vem de barco? Não, agora vem de comboio, no comboio da Ponte, sim. Tá bom. Até porque para chegarmos onde nós estamos agora, não, António Augusto Aguiar é mais funcional, chegamos a Sete Rios e é 2 paragens de metro. Também dava para vir de barco, vimos de metro até lá abaixo e apanhava o barco, mas eu gosto mais do comboio, sou mais fã do comboio. Ainda bem porque há essas alternativas e pode-se escolher, não é? Sim. Apesar de... Não, eu tenho 3. Tenho o barco, o comboio e tenho um autocarro nas traseiras da minha casa que vai para a Expo. E só não utilizo porque ele vai sempre super lotado de pessoas e depois aquilo é muito complicado. Eu não sei, passa um que está cheio, passa outro que está cheio e não tem horários. Eu sou uma pessoa de horários. Porque se chegar atrasada começo logo a ficar enervada porque não é só chegar atrasada. Sou assim uma pessoa e portanto não uso esse meio de transporte. E o comboio nós estamos sempre como vermelho. Porque ele vem a horas, quer dizer, às vezes, normalmente vem a horas e pronto, e gerimos. Então como foi crescer na Moita? Crescendo da Não deve estar, apesar de ser pequena, deve estar muito diferente, ou não? Nem por isso. Não. Nem por isso. O centro da Moita mantém-se igual. Pronto, cresceu à volta, que eu acho como todas as vilas da margem sul, não é? E principalmente ali a Moita e o Montijo, quando criaram o Ponte Vasco da Gama. A Moita e o Montijo e Alcochete cresceram imenso. Mas tudo à volta. O centro da Moita, quando eu sempre morei e continuo a morar, continua basicamente igual. Tem agora umas ruas fechadas ao trânsito e umas coisas giras, mas...
E como é que os antepassados foram lá parar? Porque não eram dali. Não eram dali. Então, o meu avô paterno, que era de Coimbra, toda a família do meu pai é de Coimbra, era diretor numa fábrica da Lusitânia, que era uma fábrica que construía tijolos, e ele foi convidado para abrir a fábrica na Moita. Pronto, então foi na família, no meu pai, na minha tia e no meu tio, e a filha mais velha, que era a minha outra tia, ficou com os avós em Coimbra, e ele com a minha avó e com o resto da família foi para a Moita. Chegados lá, essa fábrica tinha umas casas, que eram ao pé das casas onde moravam os meus outros avós, os meus avós paternos, que também vieram de Viseu para a Moita. O meu avô tinha uma carroça e fazia transportes de materiais, e a certa altura também foi para a Moita, não sei bem porquê, mas pronto, foram lá parar. Então, o meu pai e a minha mãe conheceram-se em crianças, na escola primária. Eram vizinhos. Eram vizinhos. E pronto, foi desde aí um amor para a vida. Como é que é essa história? Essa história é fascinante. Eles conheceram-se na escola primária, foram namorados desde sempre, se bem que na altura eram crianças, não eram namorados, pronto, mas até o meu pai ir para a guerra. Quando o meu pai foi para a guerra, a minha mãe ficou a ser sua madrinha de guerra, porque já eram namorados na altura, escreviam-se, e é uma história de amor linda. E depois o meu pai voltou e casaram, e estão casados a vida toda, e namoraram a vida toda, e conhecem-se a vida toda. É uma coisa fascinante. Eu acho que já não há muitas histórias dessas, não é? Claro. Eu gosto muito de ser fruto dessa história, é uma coisa que me conforta, porque acho bonito. Acho bonito duas pessoas passarem a vida inteira apaixonadas. Ainda hoje é uma coisa incrível. Quando ela fica mais doente ou pior, ele tem um carinho que é uma coisa fascinante. É fascinante. É mesmo aqueles amores de livros, mas que é real, até assim, não. Então, foi muito chique. Pois é, muito interessante ser filho e assistir. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Num mundo onde cada vez as pessoas ligam menos aos afetos. E também eu acho que foi fruto dessa relação que eu sou uma pessoa de afetos. E às vezes um bocadinho mais, não sei. Mas pronto, é o que eu sou e isso não se consegue contornar, não é? E é uma coisa boa para quem. Para mim é uma coisa boa, eu gosto. Sim, não me faz sentido ser de outra forma, exato. Não me faz sentido ser de outra forma porque eu sou assim, não é? Para o bom e para o mau, que isso representa, mas pronto, é o gerir. Sim. E, portanto, há uma avó que também tem um papel. Há a minha avó materna, que é a avó Joana, que trouxe a pulseira da avó Joana. Que não sai à rua em todas as ocasiões, mas aqui fazia sentido porque estamos a fazer uma homenagem à avó Joana. A avó Joana foi a avó que me criou, porque a minha mãe trabalhava numa fábrica de confecções, era carregada de linha, uma coisa assim parecida, e portanto eu ficava com a avó Joana. A avó Joana ia-me levar à escola, ia-me levar o lanche à escola, no portão da escola, que era um pão com manteiga, porque eu só podia comer pão com manteiga porque ela me disse que era saudável. Pronto, depois eu cresci. O que diriam os nutricionistas agora? Como é possível? Quando eu fui para o liceu, eu voltava e ia lanchar na casa da avó Joana. E aí eu já tinha que comer uma gemada, que era uma coisa horrível, que ela fazia com uma cerveja, não sei o quê, mas eu tinha que comer aquilo porque era saudável. Pronto, que diriam os nutricionistas. E, portanto, não era uma cerveja sem álcool. E, portanto, os ensinamentos da avó Joana foram muito importantes. Também era uma avó carinho. Era uma avó carinho, era super afetuosa e uma senhora marcada pela tragédia de perder um filho. Que foi uma coisa horrível que aconteceu aos 40 e poucos anos e que ela teve que gerir o resto da sua vida com aquele luto. Com tudo o que aquilo implicava na altura, que era uma roupa preta, um lenço preto, aquele semblante carregado, quase que as pessoas se davam ao direito de rirem porque estavam de luto. Era uma coisa muito pesada. Mas pronto, quero encarar assim, por ela e acho que por todas as pessoas na altura, e ela pela educação dela, e foi muito complicado. Mais tarde, teve outro desgosto em cima desse de perder um filho, que foi perder um genro, que era o marido da minha tia, irmã da minha mãe, de forma trágica, e viu-se com uma situação que foi a minha tia e as minhas primas ficarem basicamente sem ter quando ficar, precisaram do apoio da família, então foram morar connosco. Nós morávamos na mesma rua dos meus avós, nós numa casa da minha avó um bocadinho mais à frente, e portanto ficámos ali um núcleo familiar todo unido, e foi muito giro, porque eu cresci com as minhas primas como se fossem as minhas irmãs. Eu e o meu irmão crescemos com as minhas primas como se fossem as nossas irmãs mais velhas. Em aquilo foi muito giro. E até que depois, e elas só saíram de casa quando a minha prima mais velha casou. Pronto, aí foram morar com ela e com o marido. Mas até lá fomos uma família. Ou seja, como é que a sua avó, que tinha que carregar uma tristeza grande, ao mesmo tempo estava com tanta alegria à sua volta porque tinha
a neta nova, os netos novos. E conseguiu dar esse apoio a todos em família. Ela pensava sempre em todos. E acho que a minha mãe, a minha tia Júlia, porque eu posso dizer que sou uma felizarda que tive 3 mães, a avó Joana e a minha tia Júlia e a minha mãe. E ela conseguia dar apoio à minha tia, todo o apoio que a minha tia precisou nessa hora, apesar daquele luto e daquela forma carregada, mas foi incrível a minha avó era incrível. Eu acho que sou fruto de 3 mulheres poderosíssimas e, portanto, se calhar é por isso que eu sou assim tão maternal, porque cresci com 3 mães, é quase isso. É por aí. É incrível, é. As pessoas eram incríveis. Eu acho que... E com muito menos recursos, Era isso. Com menos recursos as pessoas conseguiam ser incríveis. E hoje em dia as pessoas, se calhar, com tantos recursos não são tão afetuosas, tão humanas como naquela altura. E se calhar a falta dos recursos fazia com que as pessoas fossem assim, não é? Pronto, porque aquilo era alegria. Era alegria para elas serem dessa forma. Serem úteis e serem dessa forma. Sim. A avó Joana não foi no dia do meu casamento, que foi uma coisa que me deixou muito triste, porque estava doente. E, bem, passados uns anos, ela faleceu e foi para mim muito complicado sair. Porque ela era como se fosse a minha. Pois, como fez o seu luto? Tendo assistido a um luto desses, como é que fez o seu? Não sei, eu tenho um problema muito complicado que é perder pessoas. Eu não sei lidar com isso. Mas em tudo o que isso implica. Não quer dizer que as pessoas morram. As pessoas que saem de trabalhar, por exemplo, as pessoas que saem de trabalhar do pé de mim, que é uma coisa incrível, eu não gosto. Não sei, não me sinto bem. Isso é tudo para a vida. Fico afetada, é verdade, fico afetada. Por exemplo, lidar com a perda da avó Joana foi complicado. Ainda por cima o Miguel era bebê e foi muito complicado de gerir. Nem sei, não consigo identificar ao dia de hoje como é que geri esse luto, não consigo. Acho que fiquei ali bloqueada emocionalmente e não consigo voltar lá. Não consigo voltar lá. É uma coisa inacreditável. É muito complicado. É muito complicado. Mas ainda por cima, na altura, já estava com um bebê. Portanto, lá está outra vez, com uma grande alegria e com uma situação complicada. Sim. Pronto, e gerimos, não é? E a vida continua, mas essas coisas afetuosas eu tenho muita dificuldade em gerir as perdas. E acho que vou ter sempre. Sim, sim. E então mostraram-se uma história de amor, não é só... Não, a minha também é. Eu acho que é um bocado de exemplo. É aquela coisa que dizem, os filhos fazem iguais ou os filhos fazem diferentes, não é? Também calhou, pronto. A minha história de amor também é muito bonita, porque eu no verão, quando estava no liceu, a minha prima mais velha, que ela, a minha tia que morava lá em casa, portanto, já tinha casado e o marido dela tinha fábricas de confecções e lojas, então eles abriram uma loja de roupa na Infante Santo. Em frente a essa loja de roupa estava o centro de, eu acho que é o centro de finanças, não me quero enganar, já não me lembro bem, do Exército, onde o meu sogro desempenhava funções. E, como o filho se portava um bocadinho mal, ele obrigou-o a trabalhar nas férias, então pô-lo a trabalhar num cafezinho que havia entre a loja e o centro. Ali debaixo do olho. Debaixo do olho, portanto. Não lhe serviu de nada. Exatamente. Eu e a minha prima, quando estávamos a ir para a loja, tomávamos sempre um pequeno almoço nesse café. E foi aí que nós nos conhecemos. Foi uma história muito gira, de uma pessoa que morava em Lisboa, que nunca tinha ouvido falar de moita, e que hoje em dia, se lhe perguntar, ele é mais... Aliás, na moita as pessoas conhecem mais depressa a ele do que a mim, porque ele habituou-se de tal forma ao viver da moita, que já é como se ele fosse lá. E foi uma história bonita, já conta com 34 anos, não, quase 40 anos com os anos de namoro, e tem sido feliz e tem corrido bem, pronto. Com o interregno, que foi quando ele teve numa missão em Angola, em que foram uns anos um bocadinho complicados, porque já tínhamos o Miguel e o Miguel era pequenino e sentiu muito. E foi uma coisa também que marcou, e acho que por isso eu não tive mais filhos, porque eu pensei, não, eu estou casada com um militar e eu não quero ser mãe e pai de mais crianças. E não quero estar a ouvir o meu filho dizer que o pai foi de férias dele. Foi uma coisa que me marca um bocado, sim. Ainda que tenha contato muito com o apoio dos meus pais, porque na altura a minha mãe já não trabalhava e, portanto, apoiava-me imenso. Mas fiquei ali um bocadinho marcada e pronto, e depois o tempo foi passando e foi por aí que só tenho o Miguel. Exatamente. E ele militar também como o pai dele, ou não? Não. O pai não era militar? Sim. Não, o Abel sim, militar como o pai, na carreira de sargento, porque era quase uma coisa de família, se bem que o irmão dele não quis, mandou-os passear e disse que não é para mim. Mas sim, ele seguiu os passos do pai.
Pronto, e agora já está na reserva, com o carro que o pai teve, foi assim uma história toda igual à do pai. Mas sim, ele gostava, também gostava, porque ele também gostava, não é? Então, tem outro hobby que é a via dele comercial de vender carros, que é as coisas que ele fazia nos tempos livres e agora, como está na reserva, trabalha mais na área. Mas sim, ele gostava de ser militar. Então, e como é um militar em casa? Este militar é um bocadinho sem regras, não é? Como aquelas rígidas dos militares. A parte chata de ser mulher do militar é essa, não é? Quando eles tinham que ir fora, as noites passavam fora, aos serviços, ou fazerem serviços no Natal, no fim de ano, passarem lá às noites, se bem que é só até uma certa altura, depois param de fazer esses serviços e as comissões fora. Pronto, ele felizmente, vocês bem para mim, não? Se calhar para ele não, só fez comissões em Angola e fez 3. Pronto, depois foi assim colocado em sítios mais ou menos perto, tipo Vendas Novas, Lisboa, Algarve e os últimos anos em Alcochete, que é o Centro Geral de Material do Exército, que é ali pertinho de casa. E o filho? O filho abomina fardas, odeia fardas. Pronto, já parou aí? Já parou aí. Nós, quando ele entrou no ciclo, pensámos como no Instituto Militar dos Pilotos do Exército, porque o pai tinha estado aquilo. Foram os dois que começou, porque não queriam estar lá, então chumbaram para serem expulsos, porque eles lá não podem chumbar no segundo ano, coisa parecida, então nessa altura são expulsos. Não. Eles fizeram os dois o favor de fazer isso, depois dos pais terem gastado um valor com eles lá. Pronto. E o Miguel, de todo não queria ir, quando falámos no assunto, chorou imenso, foi pedir ajuda à madrinha para interceder por ele, porque ele não queria ir, porque ele odeia fardas. Eu acho que isto vem tudo daquela parte onde o pai foi para Angola, e ele sentia que o pai foi de férias dele. Pronto, foi por aí. E pronto. E acabou aqui a linhagem da família militar. Mas é muito interessante que ele tinha um gosto desde miúdo. Ele tinha. E que finalmente aos 30 está a viver o seu. Exatamente, desde miúdo. O Miguel teve todos os bichos possíveis e imaginários, desde pássaros, coelhos, tartarugas, um lagarto dentro de um terriário, por aí. E depois fez a vida académica dele. Só não teve cão e gato, também não deixava. Também não deixava. Ou seja, os mais mas ele agora sozinho já tem um gato. O cão não, porque ele depois quer ir viajar e é mais complicado. Ele diz que o gato geme lá. Fez a vida toda dele académica e andou pelas energias renováveis, pela multimédia, pelas artes e pela produção musical e finalmente foi parar no que eu acho que ele devia ser desde sempre, que é da veterinária. Portanto, lá está todo feliz e maravilhoso a trabalhar no Hospital Veterinário de Sintarém e pronto. E é engraçado porque ele está e demorou o seu tempo, mas foi experimentando e fazendo as várias coisas. Se calhar tinha que ser assim, se calhar era o seu caminho, porque ele no fundo é um autodidata, ele continua na parte das artes, ele pinta bem, faz esculturas, e a multimédia ainda o encanta, e o design também, e a produção musical também, pronto. Mas acho que a essência é a veterinária, sem dúvida. E deixou ir para Santarém. E deixou ir para Santarém na faculdade, que foi o que não aconteceu comigo. Porque assim o pai não deixou. Porque as meninas não estudam fora de casa e, portanto, a minha Coimbra, e ainda por cima de Coimbra, que era a cidade dele, onde eu tinha a tia que ficou lá, e a prima, não é não? Ou seja, como é que o seu pai sente Coimbra? Tanto cá em baixo, não é? Não podia ser. As meninas não podiam. O peso da educação e dos princípios que as raparigas não iam para a faculdade. E a Mafalda entrou. De todo. Em direito em Coimbra. A Mafalda entrou em direito em Coimbra. Aquela média. A cidade universitária. Aquela média difícil, quase ninguém chegava lá, não é? Não, mas as meninas lá era assim, acabavam o 12º e depois a seguir iam casar. Ninguém estudava mais. Isto deve ter sido muito difícil de digerir. Foi. Mas se calhar eu também devia ter um bocadinho mais força de vontade e coragem, não sei. E depois quando casei, pronto, já podia ir, não é? Mas não sei, depois comecei a encarar aquilo como, pronto, agora já estou casada e sou mãe, tenho o Miguel e tenho que gerir e não. Então o que foi fazer? Não foi para Coimbra? Eu fui para Coimbra, fui fazer uma coisa muito gira, que já era em Lisboa, e em Lisboa já podia, que foi a formação de monitores Jovem, que foi, nos anos 80, o Instituto da Juventude, com fundos europeus, criou um programa de formação de formadores, porque abriram imensos centros em todo o país para formar pessoas, para dar aulas de informática. Começou daí à população em geral. Em cada centro de distrito, o meu era Setúbal, nós fizemos uns testes,
fizeram o recrutamento, os testes psicotécnicos, as entrevistas e não sei o quê, e eles escolheram uma pessoa de cada terra do distrito. Por exemplo, Setúbal, de todas as aldeias de Setúbal, havia uma pessoa, portanto, eu fui a representação da moita. Fizeram os testes lá na moita. Era a Miss Moita. Era a Miss Moita. Eu fiz os testes e entrei. E depois aquilo foi uma coisa maravilhosa, porque aquilo tinha pessoas de Portugal inteiro e das ilhas. E eu fiz lá amigos para a vida. Macedo de Cavaleiros ao Algarve, passando pelas ilhas, porque aquilo foi uma coisa fascinante. E são amigos que eu mantenho até hoje, que é tudo muito bom. Bem, no fim daquilo foi a minha faculdade, eu acho, não é? Pronto, foi a minha faculdade de forma diferente. E depois fiquei uns anos no Centro Informático Alvim do Montijo, porque era lá. Tornou-se especialista em quê? Que linguagens? Maravilhosas. Ou seja, um computador que era mesmo para as meninas, mesmo, WordStar, Lotus 1, 2, 3, nós fazíamos essa formação. E também que o seu pai não sabia o que é que estava a fazer nem for jovem. Exatamente, não sabia. E essa formação foi ainda menos feminina. Foi inacreditável. E essa formação tanto era para a população geral que se leia e escrever para fazer formação, como para os tribunais, os advogados, as pessoas da Câmara. Aquilo era giríssimo. Nós temos lá pessoas de todas as idades que estavam a aprender a mexer num computador, aquelas caixas quadradas, não é? Com aqueles teclados tipo máquina de escrever e disquetes de vinil, que é uma coisa fascinante. E foi muito interessante. Por isso a Mafalda assistiu à digitalização de Portugal. Completamente. E foi formadora de... E fui formadora. Portanto, foi a especialista que ensinou muita gente a trabalhar com processadores de texto, com folhas de cálculo, com MS-DOS e aquilo foi giríssimo. Depois aquilo durou uns anos e, entretanto, acabaram os fundos, não é? Pronto, e os centros começaram a fechar tudo, sim. Portanto, eu depois tive que me fazer à vida, não é? Então, e depois daí saltei e fui trabalhar numa empresa de auditoria, que era a Cubas Anuária, que fundeu com a PricewaterhouseCoopers, agora é PricewaterhouseCoopers. Fui lá trabalhar como secretária de um dos chefes dos grupos de auditores, que também foi um trabalho interessante. Ainda estive lá uns anos. Depois, quando eles fundiram, eu saí. Eu sei que aí teve um chefe, um líder maravilhoso, que é uma pessoa que eu vou recordar a minha vida toda, porque me ensinou, não me ensinou, orientou-me de como eu me movimentar no contexto profissional. Foi o meu guru do trabalho e é muito querido e é daquelas pessoas que nos marcam, não é? que ficam para todo sempre. Até porque era uma auditora, via provavelmente vários níveis, como gerir com os vários departamentos, os vários ex também. É muito complicado. Os consultores. Aquelas empresas são muito complicadas. Tanto quando nós hoje em dia fazemos relatórios e contas e quando o cliente nos diz temos que esperar pelas páginas que estão nos auditores porque ainda não vieram, eu percebo perfeitamente o que é que eles estão a querer dizer, não é? Porque eu sei que aquilo é complicadíssimo. Mas foi na escola. Foi na escola. E depois, quando fundiram, eu saí. Eles negociaram toda a organização da empresa, eu saí e fui trabalhar numa empresa que fazia a gestão, num grupo que fazia a gestão e manutenção das sucursais do Milênio BCP, que era o grupo do Dr. Costa Ferreira, que era muito amigo do Dr. Jardim Gonçalves, que também era uma pessoa da Madeira, um senhor que tinha uma empresa, não era uma empresa, era um grupo que tinha várias empresas, e uma delas que fazia a manutenção. Fui trabalhar também como secretário dos diretores, e fizemos um projeto muito giro em Portugal, que foi a reformulação do Banco Pinto de Maior e do Atlântico nas novas redes. Eu geri toda essa obra. Portanto, eu trabalhava com os parceiros, agilizava tudo o que eles iam fazer no fim de semana, porque eles fechavam à sexta e abriam à segunda já com nova rede. Estavam lá a trabalhar no fim de semana e eu fiz toda essa gestão, com as construtoras, com quem ia trabalhar, pronto, apoiava o diretor nessa gestão toda. Também foi giro, estive lá 10 anos. Isso foi o aparecimento da nova rede, que foi a primeira... E quando o banco, o Milênio comprou, ou fundiu com o Banco Pinto de Maior e com o Atlântico. E todas as portais foram fechadas, não é? E sofreram um facelift e passou tudo a ser nova rede. Pronto, foi a primeira vez que houve esta preocupação de ter um banco jovem. Exatamente. Um banco a pensar que eu fui cliente. Exatamente. Eu também, não é? Acho que toda a gente tinha uma conta na nova rede. Então eu trabalhei nesse processo, que também foi uma coisa que me deu imenso gozo. E depois, ao fim de 10 anos, saí porque tive um convite, porque era um horário muito pesado, porque eu estava lá das 8 às 9 da noite. Não, ainda por cima ter as equipas a trabalhar ao fim de semana, não é? Portanto, aquilo não parava, não é?
E, portanto, eu já estava alcançada e não tive o convite para trabalhar para o Hospital Militar, no gabinete do diretor, e depois também trabalhei no PRIS como secretária de unidade, que foi uma coisa que me deu imenso gosto. Gostei muito de trabalhar lá. Tinha de especial. É uma coisa completamente diferente. Nós estamos dentro da unidade, percebemos como é que as pessoas são cuidadas e tratadas, e depois é lá com a travessa do lado patronal, não é? Pronto. Aquela ligação entre os doentes e os familiares, e cheguei a ter que dar notícias duras de que um familiar faleceu porque o médico não estava. Mas não sei, senti aquilo como alguma coisa especial. Para quem não gostou do luto, não gosta de perder pessoas, é aqui uma agonia, não é? É uma agonia, mas pronto, senti e gostava muito do meio hospitalar. Gostava da forma como os enfermeiros agem entre si, como os médicos, porque aquilo é uma cultura completamente diferente da nossa. Eles encaram a vida completamente diferente de nós. Aquelas coisas que nós relevamos, eles não. Porque eles lidam todos os dias com pessoas doentes, com pessoas a morrer, e portanto eles valorizam as pequenas coisas da vida. A cultura médica é assim. Aquilo é fascinante. Isso é muito engraçado, não ser da área da saúde, mas fazer parte e assistir a essa cultura de equipa, não é? Pronto, e depois estive lá uns anos, mas eu estava lá, o convite foi, eu estava a recibos verdes, porque eles não queriam pôr pessoas no quadro, e depois quando o senhor... Isso é um dos grandes problemas, não é? Da saúde, completamente. Um dos grandes problemas da saúde. Perde-se pessoas que gostam do que estavam a fazer, que são talentosas. Quando entrou aquele senhor engenheiro José Sócrates, que acabou com os recibos verdes na função pública, eu não tive que sair. Pronto, eles queriam fazer um contrato, mas aquilo era... Ok, uma coisa irrisória que não pagava o meu transporte da moita para lá. Pronto. Então eu na altura saí e comecei a procura de emprego e pronto, foi quando fui parar na empresa que incubou a Choice. Exatamente, veio para a área da comunicação completamente diferente daquilo que era uma área que eu nunca tinha trabalhado, não é? Sim. E que é fascinante. Pronto, eu fiquei apaixonada por lá. Quer dizer, no fundo eu acho que sempre estava a ver a trabalhar em comunicação, mas nunca tinha posto a mão na massa e pronto, e portanto já tenho aqui uma estrutura de várias áreas, mas sim, gosto de trabalhar. E sempre em funções de suporte. Sempre em funções de suporte ao negócio, suporte à decisão, suporte à colaboração. Sempre. É porque acho que eu sou suporte, não é? É um bocado eu a ser eu, mas sim, sempre nessas funções. Sim. E houve uma altura que foi para a produção. Sim, no entretanto, sim. Dentro da comunicação, eu sei que tem um gostinho especial, pela parte de vídeo. Quando eu saí do hospital, antes de entrar na Plifo, conheci um senhor, que é o Joaquim Viana, que foi diretor de programas da RTP há muitos anos, e que tem uma produtora que era dele, e da Julia Pinheira, e da Felícia Cabrita, e dessa gente toda, e agora ele continua com ela sozinho, e fiz muitos projetos com ele como produtora. E que é uma coisa que eu adoro fazer. Sim, o que significa isso? É também... A produtora é a pessoa, é a alma, não é? De uma produção, que organiza tudo à volta, não é? Que marca, que fala, que arranja as pessoas, que marca os sítios, que orienta onde almoçam, onde comem, o hotel onde ficam, faz o plano do dia, gravamos aqui de manhã, ali à tarde, e, portanto é uma coisa incrível. Mas que também é um bocadinho duro, principalmente a produção no terreno, não é? Um chefe de produção não, porque organiza e depois manda as produtoras para o terreno. Mas uma produção no terreno é dura, porque temos ali sol a sol, ou de chuva a chuva, não é? A gerir todos os imprevistos que acontecem e que não podem acontecer, mas é isso, é a mãe da produção. Pronto, lá está outra vez. Estamos sempre preparados ao mesmo tempo. E houve alguns programas que gostou particularmente de acompanhar? Fizemos muitos documentários, e que são uma coisa que me dão muito gosto de fazer. Fizemos um programa específico, que foi com uma produtora inglesa, foi realizado por um realizador que é o Moscow Caim, que já era um basta, e aquilo foi a história do Gungunhama, que era o último imperador da faixa de Gaza, que esteve na Ilha Terceira, e que ninguém sabe, ele esteve lá preso. E temos lá a descendência desse senhor na Ilha Terceira. Então, esse documentário foi sobre a família que está na Ilha Terceira, descendente desse senhor, que essa é uma coisa incrível de fazer. Foi muito bom. Pela história, que acho que é uma história que... E nunca passou em Portugal. Ou seja, os ingleses vêm em Portugal fazer coisas da nossa história, passarem na terra deles. É incrível. É que este país apoia as artes e a cultura.
Pronto, e depois fizemos vários documentários que foram muito interessantes, sim. Fizemos a vida do Chibanda, fizemos sobre várias figuras públicas que se chama, na era da Revolução, várias figuras públicas, a postura delas após o 25 de Abril, foi muito interessante, coisas giras. É uma produção, mas com um carisma cultural, pronto, aquelas coisas de programas de rir e daqueles de entretenimento não me chamam, mas estes da via cultural, sim, são muito interessantes. Sim, informativos, não é? Sim. E históricos também. É basicamente a nossa RTP2, não é? Sim. Tudo o que passa na RTP2 são esses documentários. Tá. E a maior parte das pessoas não sabe, porque eu acho que se calhar no Zapping a RTP2 não está incluída, mas devia. Tem muita coisa cultural e boa, muitos bons conteúdos. Sim. Muitos conteúdos. E pronto, é outro encanto meu da comunicação. Sim, teve a oportunidade de trabalhar várias áreas. Sim. Em agência, não é? Mais edições de publicações, mais produção televisiva. E essa é incrível, sim. Sim, é bom poder diversificar de todo. Acho que é isso que nos faz crescer e sermos o que somos, não é? Nós somos o fruto do que vivemos e do que... E acho que o meu percurso profissional fez muito parte do que eu sou hoje. Porque eu lido com as pessoas, da forma como eu sou, da forma como eu encaro. Sim. E como é agora trabalhar com as várias gerações, não é? É muito giro. Porque já temos 5 gerações agora a funcionar. É muito bom trabalhar com as novas gerações, porque eu acho que eles nos ensinam imenso. E também é muito bom trabalhar com as pessoas que já têm toda a estaleca e que têm... que levam o rumo da empresa. Acho que é muito bom. E como é ter visto desde a tudo manual, não é? E a Mafalda que viu que a forma de trabalharmos e as ferramentas que nós usamos são completamente diferentes. Hoje, se me dissessem há 10 anos atrás que eu estava a trabalhar com um parceiro que era o ChatGPT, eu ia dizer que as pessoas são malucas, não é? E que ia usar verdadeiramente aquilo na minha função. E a verdade é que uso. E cada vez mais, não é? Pois, como tira partido da inteligência artificial? Imenso partido. Como é que tira? No apoio, desde logo, na escrita de e-mails, na pesquisa, em algumas propostas, porque ele faz o que nós o mandamos fazer. É incrível. É incrível. E qual é que é o segredo? O que é que nós temos que... O segredo está na ordem que nós lhe damos. Nós temos que saber como é que fazemos para chegar lá. Ok, é uma inteligência artificial, mas não substitui uma pessoa, não é? Portanto, nós temos que ser curtos, rígidos, precisos no que queremos, porque senão ele não vai fazer a coisa bem feita, não é? É como se aquilo até nos ensina a nós... Exatamente. A sermos muito diretivos. Uma coisa que eu não sou, que é ríspida, ou o que me disseram uma vez, e numa formação que fiz, foi que nós não podemos dizer nem bom dia nem boa tarde, porque ele vai achar que nós somos umas pessoas... moles não é o termo, somos umas pessoas... vai facilitar, não é? Não vai ser concreto e conciso, vai facilitar na resposta. Portanto, nós temos que dar ordens diretas. Quero isto, faz assim, procura isto. E é o segredo. E funciona. E é bom, porque já viu, já foi fazer uma formação, já está por dentro. Sim. Acho que já está a utilizar. Já estou a utilizar e acho que todas as pessoas vão chegar lá, não é? Portanto, isto é... E eu ouvi ter pensado que possam dizer assim, não, mas as novas gerações é que estão muito mais... Não, eu acho que não. Eles estão porque eles já crescem nesse ambiente, não é? Sim. Mas eu acho que toda a gente chega lá se for essa a sua vontade, não é? E vamos ter que chegar, sob pena de perder o comboio, não é? O comboio da vida que ele vai andando. Portanto, se nós não entrarmos na carruagem certa, e nós chegamos lá. E é ótimo esse seu espírito, não é? Porque é sempre muito positivo e muito de bora para a frente. Tem que ser. Eu acho que tem que ser. Não é sempre, não é? Às vezes o espírito... Pois, ou seja, como é que está agora também a manter essa positividade? Porque eu sei que em termos familiares e é uma área que parece que é difícil, está agora a assistir já há bastante tempo, não é? No caso da sua mãe? Há muito tempo. Custa-me imenso, não é? Mas por outro lado, e desde logo, eu admiro-a todos os dias porque ela tem uma capacidade de resistência, uma vontade de viver, que é uma coisa inacreditável. Ver uma pessoa que está a sofrer, e está há imenso tempo, infelizmente,
com essa garra. Não deve haver muitas pessoas. E isso dá-me força a mim para pensar, então, se uma pessoa que está ali, que está doente, que está a sofrer, tem essa vontade e essa garra, porque é que as outras pessoas que estão bem não são assim, não ficam bem, não são positivas? Porquê, não é? Sim, porque ela enfrentou É um ensinamento. A minha mãe é um ensinamento todos os dias. É. Porque a maneira como ela está agarrada, provavelmente aos afetos. Aos afetos. Sim. Ao seu parceiro, não é? Sem dúvida. Os dois. Eu temo imenso que vai acabar por acontecer, eu não quero, não é? Eles vão partir, não é? Se lhe acontecer a ela, e pela ordem lógica, sim, porque ela que está doente e em sofrimento, eu acho que ela vai resistir aquilo, sinceramente. Isto é mesmo aqueles amores platónicos onde. Sim. Mas ela no meio do sofrimento, ela dá-me força, é inacreditável. Sim. E ela começou muito cedo, porque ela era nova, quando passou a ter uma condição que tem que lidar com ela, e está a lidar desde sempre. A vida toda, sim. O que é que lhe aconteceu? Ela teve um problema no intestino e teve que cortar imenso, então ficou com isso. Tinha 40 e poucos anos. A partir daí, a condição física dela foi toda muito complicada, porque depois ela não podia, tinha imensas diarreias, essas coisas todas, e foi tirando os íons do corpo. Ela não conseguia compensar, ficou com um problema muito grave de falta de cálcio. Pois é, portanto, teve outro problema grave na tiroide, remover a tiroide, e a tiroide que estabilizou o nosso corpo, estabilizou-a toda, e ela desde essa altura. Sim. Mais o estigma social. A minha mãe, quando a primeira vez que eu a vi ir à cirurgia, disse-me que queria morrer e que não queria viver com o saco. No dia que nós a fomos buscar ao hospital, e isto foi feito no Hospital Pedro Valente, pelo professor Ramos Dias, que era um senhor, e eu nunca mais o esqueço. O professor saía da mesa de cirurgia e ao gabinete dele trocava de roupa, punha uma bata completamente passada e impecável e só depois ia falar com os familiares. E chegou ao pé de mim, do meu pai, a pedir desculpa porque não tinha conseguido fazer a ligação e era possível fazer e ela ficar a vida toda grossada. Bem menina, visto como se fosse hoje. E quando nós estivemos com ela queria morrer porque ela não queria viver com o Gil. Um dia que a fomos buscar e que ela saiu para a rua, estava um dia maravilhoso, com um sol maravilhoso, e ela olhou para o céu e disse: pronto, se calhar afinal é bom viver na mesma, ainda que assim. Mas pronto, depois durante depois teve imensas alturas em que ela estava muito. Quando íamos para a praia, pronto, aquela condição física de uma senhora que não estava, achava que quando estava com as pessoas que podiam existir cheiros, aquelas. Mas sempre foi uma carreira. Sim. Depois adaptou-se àquilo como se fosse pronto. E ela pensou, é meu, vou ter que viver com ele e, portanto, vou ter que fazer alguma coisa com isto, não é? E, portanto, ela viveu com aquilo até hoje. Sim, e as técnicas hão de ter melhorado imenso. Sim. E agora já foi há muitos anos, não é? Sim. Portanto, mesmo a realidade, e deve haver muitas pessoas, e ainda por cima é uma coisa que não se fala muito ou nada. Mas nada, eu acho que é tabu. Hoje em dia já se fala que o intestino é tão importante e que é... Completamente. É recente, esta conversa é recente, não é? Mas sempre houve problemas de intestino desde sempre, não é? Desde sempre, e dizem que o intestino é quase tão como o cérebro de um corpo humano. E a verdade é, e a minha mãe prova a vida disso, porque toda ela ficou desequilibrada, no sentido de ficar doente de todas as formas e mais algumas, devido dessa condição. Sim. E ela tem lutado com isso estes anos todos. Portanto, ela é uma guerreira incrível. Sim. E muita coisa, não sei se ela deixou de fazer algumas coisas ou fazia... Sim, algumas coisas deixou de fazer. Sim. Quer dizer, houve uma altura em que a médica lhe disse, porque ela teve aquele problema de ossos que têm todas as mulheres por via da menopausa, que era importante ela ir fazer ginástica na piscina. Não pode, porque não são aceitos na piscina. As pessoas que têm sabe. E percebe-se bem. Sim. Pronto, algumas coisas... E depois, pronto, mesmo a parte física, de vestir... Teve que adaptar algumas roupas, usar assim coisas mais largas para não se perceber. É complicado. É complicado viver metade de uma vida. Sim. Com essa condição. Sim, que ela tem agora 34, não é? Agora 34, se tem aos 49, já leva bastante experiência com isto. Mas pronto, conseguiu superar e viver com isso, com tudo o que implica. E lá está, como uma carreira a lutar até agora. Sim, e já se percebeu que isso teve tanta importância que houve uma altura que até teve uma área completamente também diferente, que é o não ter cálcio. Nós nem pensamos nisto.
O organismo não tem cálcio. É incrível. E agora, neste último treinamento, todos os iões do corpo dela, ela não teve. Nem cálcio, nem potássio, nem sódio. Foi outra vitória, porque todos pensávamos que ela não ia sair daquele SO. E saiu, e está em casa. Eu não sei como é que vai correr, o que é que isso implica. Não dá bem de todo, claro. Mas está em casa. E pronto, lá está. Esta é a parte dura e difícil de acompanhar alguém que se gosta tanto e que se vê em todas as fases. Eu acho que é aquela parte por onde ninguém vê passar. Ok, nós sabemos que a vida é assim, mas é muito terrível o sentimento de impotência. Nós queremos ajudar, é que não conseguimos mesmo ajudar. Eu acho. Como disse o médico, agora quando eu trouxe para casa, o que pode fazer para ajudá-la é dar um carinho, ponto. E portanto dá tudo dito. Mas é muito difícil. Então ele disse-lhe a coisa que a Mafalda é melhor a fazer. Acho que sim. Dele afeto. Ele se calhar sabia. Eu sabia que isso era o melhor a fazer. Ele se calhar sabia. Então e agora, se só tiver uma escolha, qual é a sua escolha? Se calhar não temos uma escolha. Não. Não, eu acho que a minha escolha será sempre eu poder ter escolha. É sempre isso que eu escolho, porque acho que quando nós na vida paramos de ter escolha, é uma coisa muito triste. Nós todos devemos ter e temos poder ter uma escolha em tudo o que isso implica. Portanto, essa é a minha escolha, é poder ter uma escolha. E é isto. Bem, Obrigada. Obrigada por ter cá vindo. Convidada com mais moscas. E depois eu não queria parar, nós não queremos parar nisto. Isto é horrível. Tá.